todos, como estão, meus queridos ouvintes do podcast No Temas? Que alegria tê-los novamente aqui. Quem fala, seu servidor, amigo Alberto Conte, com muita alegria, muito contente de poder fazer uma nova entrega dessa série de áudios e desse estudo que temos iniciado, Jesus, o Príncipe da Paz. Nesta nova mensagem, Jesus será chamado Pai da Eternidade. É um dos meus estudos favoritos. Até eu deixei passar um tempo para poder processar, meditar e refletir nesse conceito tão poderoso e tão maravilhoso. Então, gostaria de ir direto ao assunto. Oro e peço a Deus, em nome de Jesus Cristo, que você abra seu coração e peça para o Espírito Santo tocar tua mente, teu coração, tua alma, e teu espírito receba da parte do Senhor as revelações tão maravilhosas de nós conhecermos mais sobre os nomes de Deus. Os nomes de Deus revelam a sua natureza. Os nomes de Jesus, os nomes do Espírito Santo nos ajudam a desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Nós temos sido chamados a adorar a Deus. Nós temos sido chamados a conhecê-lo, saber quem Ele é. Se não, acontecerá conosco como a grande maioria dos cristãos do mundo inteiro. Não tem uma revelação sobre o amor de Deus, sobre quem Ele é, não conhece verdadeiramente. O conceito de Deus é muito impessoal, é muito distante, é muito limitado. Nós precisamos conhecer quem Ele é. Esse é o propósito dessas mensagens. Deus deseja um relacionamento com o homem. Deus é amor, assim que conhecer a Deus é amar Ele. Amar a Ele é a resposta à sua infinita grandeza, bondade, a seu eterno amor, a sua misericórdia, a seu favor. A revelação do Pai da eternidade tem me trazido uma transformação na minha vida e uma bênção tão grande que você não pode imaginar. É muito importante que você conheça seu Deus, que você conheça os nomes de Deus, porque veja só, a palavra Deus, ela tem uma conotação de um ser supremo, do soberano do universo, mas ele diz muito pouco do seu caráter, dessa forma de agir. Por isso, muitas vezes, os nomes de Deus, os nomes de Jesus, os nomes dados ao Espírito Santo, ele revela a natureza, seu caráter, a sua essência, a missão de uma pessoa, né? Deus quer que Ele seja conhecido por ti. Nós precisamos conhecer a Deus como Ele é. Milhões de cristãos não têm a menor ideia como é Deus. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Esse aqui é o texto fundamental dessa série, Isaías capítulo 9 e 6. Essa série nós temos intitulado o Jesus, o Príncipe da Paz. Estamos falando sobre paz, o que milhões de pessoas, o mundo inteiro, pagaria qualquer coisa por ter um minuto de paz, por ter um instante de poder ter alívio de suas cargas, os fardos tremendos que estão levando em suas vidas. Todo dia são bombardeados com problemas, com situações, com circunstâncias adversas, com muita informação negativa. Então, é por isso que as pessoas estão frustradas. Muitas pessoas levam fardos de insegurança, de medos, de temores nessa vida, né? E continuam carregando esse fardo muito difícil de ser libertos, né? E é por isso que nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Nós precisamos entrar no nosso quarto de intimidade com Deus, ter intimidade com Deus, conhecer quem Deus é em nós. Quando nós aprendemos e começamos a conhecer quem Deus é em nós
nossa vida vai mudar completamente. Nós vamos começar a experimentar uma fé, uma certeza, uma paz infinita que excede todo entendimento. Veja só, deixa eu te contar algo sobre o que eu quero falar. Hoje quero falar a você sobre o Pai da eternidade. Jesus é chamado de Pai, o Pai da eternidade. Não tem ninguém que tenha falado mais sobre o Pai que o próprio Jesus. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que no Antigo Testamento apenas umas 14 vezes aparece a palavra Pai. Um dos últimos versículos da Bíblia está em Malaquias, e há uma promessa, a promessa de Elias: eis que envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Há uma promessa maravilhosa, que nos últimos dias, na profecia dita por Malaquias, haveria uma restauração do conceito da paternidade. Depois dessa profecia em Malaquias, houve um silêncio de 400 anos. Deus não falou mais, essa foi a sua última palavra: eu vou restaurar a paternidade. Até que veio Jesus e começou a falar novamente sobre isso. Era preciso que o Filho viesse a nos mostrar ao Pai. Depois que ele se foi, o Espírito Santo nos revelou sobre o Pai. Então aqui quero te compartilhar a importância de nós entendermos o conceito do Pai em nossa vida. Nós temos um Pai que é eterno. Veja só, nos Estados Unidos foi feito um estudo, eu soube desse estudo que se realizou com mais de 300 crianças, meninos e meninas, apenas para verificar o grau de influência que tinha a paternidade sobre o ser humano. E os resultados foram surpreendentes. Escuta só, os meninos e as meninas que cresceram ao lado do seu pai, eles tiveram 7 vezes melhor vida do que aqueles que cresceram somente com sua mãe. Eles foram os mais bem-sucedidos e demonstraram um grande sentido de identidade, de propósito. Essas crianças, a maioria cresceram de uma forma disciplinada, tiveram menos problemas com a polícia, se deram bem na vida. Os responsáveis desse estudo concluíram que incluso era mais importante ter um pai que uma mãe, Lógico que o ideal é ter ambos, ter tanto um pai como uma mãe. E agora, a maioria dos países onde tem guerra, na África, tem milhões de órfãos. Não tem crianças que não têm pai, não têm mãe. Essas crianças tiveram muita dificuldade para se desenvolver na vida, os órfãos. É assim como o mundo está vivendo, com um sentimento de orfandade tão forte. É assim que milhões de pessoas no mundo carregam esse grande problema. Quem é meu pai? A necessidade de ter um pai é uma coisa muito forte. Precisamos entender, conhecer a Deus, e conhecer a Deus como nosso Pai. Jesus apresentou o conceito, nós somos o conceito de Pai. Nós somos filhos, nós temos um Pai, e Ele é eterno. Eu quero te apresentar esses 3 conceitos, porque isso pode mudar toda a história da sua vida. Se você entender isso, se você deixar que essa revelação faça parte da sua vida, se abrir seu entendimento para essa revelação, a sua vida nunca mais será a mesma. Até você não ter esse entendimento, você vai continuar vivendo em uma contínua derrota, em uma contínua insegurança que não acaba nunca. Quando Jesus ensinou a seus discípulos como nós devemos orar, primeiro ele ensinou como não devemos orar, mas depois em Mateus capítulo 5 ele começou a falar para seus discípulos como precisamos falar com Deus. Mateus 6, em Lucas 11, aí ele ensinou a seus discípulos sobre o conceito do Pai,
né? Os discípulos vieram a ele e perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Aconteceu que Jesus estava orando no lugar e quando terminou, um dos seus discípulos perguntou: Senhor, ensina-nos a orar. Como a gente faz? Como nós oramos? Né? Aí foi que Jesus ensinou primeiramente como é que não deviam orar e logo ele ensinou como deviam orar. Quando oreis, você precisa falar assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. É assim que nós devemos orar, nos dirigindo a Deus como nosso Pai, Pai nosso, Pai nosso. É aí que Jesus começa a falar sobre o Pai. E nós precisamos entender o significado da palavra Pai. Precisamos investigar, pesquisar o conceito da adoção. Nós fomos adotados como filhos. Isso é tremendo. Só falar sobre adoção nos levaria o programa inteiro aqui, um dia inteiro, só falando sobre adoção como filhos. Você precisa entender, a Bíblia fala sobre o conceito de filhos. Só vou falar aqui um pouquinho para você entender. Em João capítulo 1, versículo 12, a palavra diz que a todos quantos receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A Bíblia diz que, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, ele também é herdeiro de Deus por Cristo. Isso está escrito em Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. Em Romanos 8, versículos 15 a 17, a Bíblia diz que não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor. Outra vez estardes em temor. Esse programa se chama Não Temas. Essa mensagem que eu comecei a gravar fala sobre não temas. O problema que temos a maioria dos seres humanos, nós lutamos contra o medo em todas as áreas. Mas aqui a Bíblia diz: não recebeste o espírito de escravidão para estares outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Esse mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8, versículos 15 a 17. Que tremendo, meu Deus. Precisamos saber que Abba, a palavra Abba, Pai, tem um sentido de comunhão, de intimidade, de familiaridade com Deus. E como quando uma criança fala pela primeira vez, a primeira palavra que ele diz é Abba, né? Painho, paizinho. É uma palavra de intimidade com seu pai, de acesso, de aprovação, de valor, de afirmação. É isso que significa no hebreu a palavra Abba. Abba, Pai, né? Tem outra palavra no grego que significa pater, mas isso se refere mais a uma expressão de respeito, de honor, de reconhecimento, à cabeça de uma casa, à autoridade principal de uma família. Então, todo cristão, todo filho de Deus, ele precisa ter o entendimento dessas duas dimensões. Precisa a Abba, a intimidade com Deus, seu Pai, mas ele também precisa de pater, o respeito, a disciplina, reconhecer quem é a cabeça da casa. Uma vez que entendemos esses dois conceitos da paternidade de Deus, nós podemos compreender por que Jesus nos ensina que a oração deve ser dirigida ao nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. Aí que nossa vida começa a mudar. Começa a mudar nosso entendimento sobre a paternidade de Deus. A revelação da paternidade de Deus é dada pelo Espírito Santo.
É muito importante você saber isso. Jamais você vai entender sobre Deus como Pai se o Espírito Santo não revela a ti. É importante você entender que o Espírito Santo que veio a nós mostrar todas as coisas aos filhos de Deus. Jesus, quando antes de partir, ele falou que era preciso que ele partisse, voltasse com Deus, para nós podermos ensinar todas as coisas através do Espírito Santo, porque é muito difícil poder entender de uma forma intelectual, mentalmente, todo o que ele tinha para nos revelar, mas ele é preciso através do Espírito Santo. Jesus deu a promessa do Pai, então o Espírito de adoção é dado pelo Espírito Santo. A Bíblia chama o Espírito Santo como Espírito de adoção. É muito forte isso. E é quem nos revela que somos filhos de Deus, tal como é Jesus Cristo. Quando essa revelação vem a nós sabemos com total segurança que nós somos filhos do nosso Pai Celestial. Então nós entendemos que somos filhos de Deus pela graça. Nós fomos adotados por Pai, não tínhamos direito de nada antes, quando estávamos em Deus. Mas quando nós recebemos a Deus em nosso coração, fomos chamados de filhos de Deus. Aí fomos adotados por Deus como um Pai eterno para sempre. E isso não dá para a gente compreender de uma forma mental, senão através do Espírito Santo. Essa revelação mudou minha vida. Eu nunca mais tive conflitos com temores, com medos. Eu comecei a ter uma segurança tão forte. Meu Deus sendo meu Pai. Quando eu compreendi, quando eu abracei essa revelação, né? Por isso eu preciso te perguntar a você, como é que você vive a tua vida espiritual? Como é esse relacionamento com Deus? Você vive como filho de Deus? Por isso é maravilhoso saber que temos esse mesmo acesso ao nosso Pai, esse mesmo acesso que tinha Jesus. E é maravilhoso saber que o Pai nos ama da mesma forma, da mesma maneira que Ele amou Jesus. E isso não é um convencimento teológico mental, senão um anseio, um anelo, uma paixão que desperta em nosso interior quando o Espírito Santo nos revela que Deus é nosso Pai, que Ele nos ama, que somos seus filhos. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer. Você tem um Pai, você é filho. E esse Pai é para sempre. É para sempre, não um dia sim, outro dia não, vivendo nessa incerteza. Vou tentar te ilustrar algo muito forte. Quando eu era criança, eu tive uma experiência traumática que trouxe muita tristeza na minha vida. Meus pais estavam se divorciando, já estavam separados legalmente. Nós morávamos com nossa mãe. E num momento assim da minha vida, eu acho que tinha 7, 8 anos, não lembro. Meu pai trouxe a notícia para nós que ele ia mudar, que ele precisava viajar para a Venezuela, que ele teve uma oportunidade de trabalho num canal de televisão lá. Ele tinha sido convidado a trabalhar lá. E ele, infelizmente, ele mudava-se de forma definitiva e não ia retornar mais para a Argentina. Ele ia ficar lá. Era muito importante começar a sua vida de novo naquele país. Essa notícia me trouxe muita tristeza. Eu me lembro muito bem que no dia que ele estava indo embora, eu fui despedir ele no aeroporto e eu chorei tanto. Aquela despedida foi traumática para mim. Eu não esqueço esse momento que eu via o avião decolar e minhas lágrimas. Chorei tanto, por mais de uma semana que eu chorei aquela partida do meu pai. Imagina só, para uma criança sem Deus, eu não sabia que era uma experiência terrível para mim, saber que eu ia ficar sem pai, mesmo sabendo como meus pais brigavam,
Eu sabia que a separação era inevitável, que era melhor eles estarem separados. Eu já tinha aceitado isso, que era o melhor para eles dois. Mas mesmo assim era meu pai. E eu amava ele do jeito que ele era. Porque eu era uma criança. A gente não, quando você é criança, não entende essas coisas. Você precisa de um pai. Então quando eu soube que meu pai tinha que ir embora, eu fiquei traumatizado. Meu coração totalmente destruído de saber que eu não tinha mais um pai, que ele ia embora para sempre. Afortunadamente a história termina bem, meu pai retornou e eu consegui voltar a ver meu pai, mas eu fiquei arrasado em todo esse tempo. Essa experiência, Deus falou muito comigo, né? Que assim como muitas pessoas se sentem, muitas pessoas ficam confusas e não sabem quem é seu pai. É uma necessidade muito grande nesse tempo. Nós temos a revelação da paternidade de Deus, porque as pessoas se sentem órfãs, não tem uma figura de um pai. É muito difícil, os cristãos estão praticamente sentindo-se órfãos. Quem é meu pai? Nem sequer eles têm um pai espiritual a quem possa acudir, a quem possa ter um relacionamento. Por isso, Deus nos ajuda, meus irmãos. Mas eu quero compartilhar contigo esse conceito de que você tem um pai. A Bíblia diz que Deus é nosso pai. Nós temos um pai. E Deus é pai para órfãos e defensor das viúvas. E Deus, em sua santa habitação, fala Salmo 68, versículo 5. No Novo Testamento, Lucas capítulo 11, versículos 11 ao 13, a Bíblia diz: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, Deus é chamado de Pai, um Pai que está no céu, Ele dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11, versículos 11 ao 13. Em Hebreus 8, versículo 15, a Bíblia diz que não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Aqui fala novamente sobre o temor, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba Pai, Abba Pai. Que lindo! Nós temos um Pai, não estamos sozinhos. Nós precisamos entender o conceito de paternidade em nossa vida. Nós temos um Pai que é eterno. A maioria dos cristãos conhece Jesus como um Salvador e o Espírito Santo como um Consolador que manifesta seu poder, mas não conhece o Pai. E isso é trágico, essa é a maior tragédia nesses dias. A maioria dos cristãos conhece Jesus apenas como seu Salvador, e ponto final. Um Salvador que ele tem uma graça infinita, mas em um conceito distante. Quando você realmente conhece o Deus, a Jesus, a Deus como Pai, ele se completa a experiência do homem com a Trindade de Deus. Isso não é um conhecimento teológico, mental. Esse conhecimento se reconhece porque a pessoa ainda tem em seu coração medo, falta de identidade. Ele tem uma crise de identidade, ele não sabe quem ele é em Cristo Jesus. Ele continua vivendo numa insegurança que não acaba nunca. O sucesso dos outros significa uma ameaça para ele. Ele precisa de aprovação contínua para poder ser feliz. Porque quando você aceita Deus e entende que Ele é seu Pai, você nunca mais vai precisar de mais nada na sua vida. Você vai andar seguro nessa terra, porque você sabe que Deus é seu Pai. Um Pai que é eterno e é para sempre, para sempre. Ele está contigo todos os dias até o fim.
Você sabe, como diz aquela promessa, você não tem medo, porque a Bíblia diz: não temas, eu estou contigo, sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a direita da minha justiça. Você sabe que Deus está contigo para sempre, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e está contigo eternamente, como diz em Hebreus 13:8. Quando você se apresenta ao Pai para orar como filho, nunca mais você vai orar como um mendigo, como uma pessoa que só continua está pedindo, nem como um escravo, senão você vai orar a Deus como um filho. Você vai se relacionar a Deus como um filho, não como um escravo. Eu preciso te dizer, para terminar essa mensagem, que nós temos um Pai, que Ele é eterno, que Ele é contigo todos os dias até o fim. Esse é o Deus maravilhoso que nós temos. Ele é Pai, você é filho, e Ele está contigo para sempre, eternamente. Não vai acabar nunca. Não é que você, de repente, um dia tem um pai, um dia não tem. Então, meu querido, Jesus te ama. Não sei como é a sua situação atualmente, mas deixa eu só te dizer o muito que Jesus te ama, como você é tão querido por Ele. Ele é seu Pai da eternidade, e Ele quer desenvolver esse relacionamento de amor, de pai para filho. Você tem uma nova identidade, você tem um Pai que é eterno. Esse Pai tem feito você um herdeiro de tudo o que Ele tem. Receba isso no seu coração. Você tem sido adotado pela família de Deus. Queria falar a você que você não está só, que você não é um órfão, que você não é uma pessoa esquecida, que você não está por aí e Deus está distante de ti. Todo o contrário, tem um Deus que te ama, que se preocupa por ti, e que Ele faria qualquer coisa para demonstrar a você o muito que Ele te ama. Amém, meu querido? Ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, nesse dia, nessa hora, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu te agradeço por ter dado a sua vida por mim. Eu te agradeço por esse amor infinito, eterno, e por ter essa honra e privilégio de ser chamado filho de Deus. Eu quero ser seu filho e quero estar contigo para sempre. Todos os dias da minha vida também quero te honrar, te servir, te adorar, te amar para sempre, meu Deus. Me perdoe se eu tenho ficado distante de ti, mas neste dia eu faço com essa entrega, eu me consagro a ti e recebo a ti como meu Senhor e Salvador e como meu Pai da eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, querido, amém. Você é filho de Deus e você tem um Pai da eternidade. Ele é eterno, está contigo para sempre. Demos glória a Deus e celebremos. Você antes andava só, agora não está mais só. Você tem um Pai da eternidade. Eu me regozijo nesse conceito e nessa revelação que tem mudado a minha vida, tem mudado o meu entendimento sobre quem é Deus em mim. Que Deus te abençoe, querido. Se você foi edificado com esse programa, com essa mensagem, por favor, compartilhe. Me ajude a divulgar esse podcast, que possa ser de bênção para outras pessoas. Um forte abraço. Eu espero você no próximo programa. Deus te abençoe.